A França foi supostamente orientada a se preparar para um grande envolvimento militar. Pela primeira vez em décadas, o exército francês está se preparando para o pior. Agora, aqui na França, o governo francês está elaborando um guia de sobrevivência para ajudar a população francesa em caso de guerra. E por que eles parecem achar que talvez estaremos em guerra com a Rússia? A França ordenou que os hospitais se preparem para uma guerra com a Rússia. Todos os hospitais do país foram ordenados a se preparar para um grande conflito esperado para 2026. Os hospitais estão sendo modernizados, as instalações de emergência estão sendo reforçadas. Médicos estão sendo orientados a se preparar para um grande influxo de soldados feridos. Não apenas tropas francesas, mas também soldados estrangeiros dos aliados da OTAN. Até março de 2026, esses preparativos serão visíveis em todo lugar. E especialistas alertam para um conflito maior do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Parece frio, não é? Porque realmente é. Essa força não busca nem tem objetivo de guerrear contra a Rússia, mas deve garantir a paz e enviar um sinal estratégico claro. E não só a França, mas o Reino Unido também está reconstruindo secretamente suas forças armadas. A Noruega está restaurando os bunkers da época da Guerra Fria, escondidos no interior das montanhas. E os países ao longo das fronteiras da Rússia agora estão treinando seus jovens cidadãos para um conflito. Uma guerra que seria insanamente cara. Rússia contra a OTAN custaria ao mundo mais de 15 trilhões de dólares. E se o conflito se prolongar como a Segunda Guerra Mundial, o impacto seria ainda mais catastrófico. Apesar da crise econômica, por que a Rússia quer guerra com a OTAN? E, mais importante, quais as consequências dessa guerra? Este é um assunto polêmico e não me importo se o YouTube não promover. Vou expor a verdade mesmo assim. Tópicos polêmicos são suprimidos pelo algoritmo, exceto quando você, espectador, força o algoritmo a promovê-los clicando no botão de curtir. O conflito entre Rússia e Ucrânia começou em 2022. Todo mundo achou que a Rússia fez um movimento inesperado. Acontece que alguém já tinha previsto esse movimento meses antes. A história real começou meses antes da invasão em 2022. Em outubro de 2021, líderes de inteligência, militares e diplomatas dos Estados Unidos da América reuniram-se na Casa Branca após meses monitorando movimentos e preparativos militares russos. Eles alertaram que a invasão russa em larga escala na Ucrânia era quase certa, e logo o mundo viu os sinais. Satélites, redes sociais e relatórios de inteligência de 9 e 10 de 2021 mostraram tanques, mísseis e armas pesadas indo para as fronteiras da Ucrânia. O Kremlin ficou em silêncio. Em dezembro de 2021, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia fez uma exigência clara. A OTAN deve cessar operações militares no leste europeu e Ásia Central. A Ucrânia nunca deve poder entrar na OTAN. Sim, você ouviu direito. O conflito entre Rússia e Ucrânia sempre envolveu a OTAN, não só a Ucrânia. Para entender essa rivalidade, é preciso voltar às origens do conflito entre Rússia e OTAN. Veja, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, mas a paz realmente não durou muito tempo. Em 1948, a União Soviética recusou-se a retirar suas tropas da Europa Oriental e bloqueou Berlim, reforçando seu controle regional. Em resposta, os Estados Unidos e seus aliados criaram a Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais conhecida como OTAN, em 1949. A OTAN foi criada inicialmente com 12 membros fundadores: os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Canadá, Itália, Países Baixos, Islândia, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Portugal e Dinamarca. A missão era simples: proteger-se de ataques externos. Para a maioria dos países, aderir à OTAN era uma escolha óbvia. O motivo era o artigo mais importante da OTAN. De acordo com o artigo 5 do Tratado da OTAN, se um país membro for atacado, isso é considerado um ataque a todos os países da OTAN. Isso serviria como escudo para qualquer país que entrasse na OTAN. Desde o início, Moscou nunca viu a OTAN como defensiva, mas como o poder militar dos Estados Unidos da América na Europa. Ferramenta para conter e enfraquecer Moscou. Depois, 1991. A União Soviética se desfez em 15 países independentes: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão,
Quirguistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, Rússia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Com esse colapso, o pesadelo russo piorou. Uma após a outra, muitas dessas ex-repúblicas soviéticas começaram a se aproximar da OTAN, porque sabiam que, se não se juntassem, a Rússia tentaria recuperá-las novamente. Em 2004, Estônia, Letônia e Lituânia, ex-integrantes da União Soviética, entraram na OTAN. Em 2008, Geórgia e Ucrânia receberam a oferta de adesão à OTAN, mas não puderam ingressar naquela época, em parte por causa da influência da Rússia sobre seus governos. A Rússia queria mais que as terras da Ucrânia, buscava barrar a expansão da OTAN. Se todos os vizinhos da Rússia entrassem na OTAN, os Estados Unidos da América poderiam legalmente posicionar tropas nas fronteiras russas em futuros conflitos. Para qualquer presidente russo, isso seria a maior humilhação histórica. Para Putin, porém, era ainda mais importante, seu sonho de longo prazo. Veja, Putin não busca reviver a União Soviética, mas restaurar o Império Russo, que já abrangeu Ucrânia, Polônia, Finlândia e parte da Europa Oriental. A Ucrânia tem uma fronteira de 1.900 quilômetros com a Rússia, servindo como zona de amortecimento entre Rússia e Ocidente. Por isso, em dezembro de 2021, a Rússia exigiu que a Ucrânia não entrasse na OTAN. Mas os Estados Unidos e a OTAN rejeitaram as exigências da Rússia, alertando Moscou sobre severas sanções econômicas caso invadisse. Em fevereiro de 2022, satélite mostra maior movimentação de tropas russas perto da Bielorrússia desde a Guerra Fria. Em seguida, o mundo ficou chocado quando a Rússia invadiu a Ucrânia em grande escala. No início, a Rússia pode ter iniciado a guerra na Ucrânia, acreditando que, se ameaçasse o Ocidente por meio de ação militar, a Europa e os Estados Unidos recuariam e abandonariam seus planos de incluir a Ucrânia na OTAN. Putin pensou que, uma vez que a Ucrânia voltasse para a influência da Rússia, Moscou poderia então avançar ainda mais, exigindo a retirada de outros países vizinhos que antes faziam parte do 1955 como uma contramedida à formação da OTAN. Mas essa estratégia saiu pela culatra. Apesar de ameaçar a Europa com a guerra na Ucrânia, a Rússia não impediu a expansão da OTAN. Em abril de 2023, a Finlândia entrou oficialmente para a OTAN, adicionando mais 1.340 quilômetros, ou cerca de 830 milhas de fronteira entre a Rússia e a Aliança. Uma decisão que alterou o mapa estratégico da Europa. A OTAN dobrou sua fronteira terrestre com a Rússia de um dia para o outro, alterando o mapa estratégico da Europa. As pressões continuaram. Em março de 2024, a Suécia entrou na OTAN, dando à aliança controle total do Mar Báltico. Agora, vejamos o mapa. Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia já são membros da OTAN, com Finlândia e Suécia a bordo. Só Belarus e Ucrânia, vizinhos da Rússia, não estão na OTAN. Para a Rússia, isso foi como um grande alerta, como nos filmes: alerta, alerta. Esse cerco crescente deixou Putin irritado. Porque para ele, isso não é só sobre geopolítica, é uma humilhação pessoal. Como outros ditadores e líderes autoritários, o poder é tudo para Putin. Segundo a teoria da perspectiva, líderes como ele arriscam mais ao sentir perda de poder, território ou influência. Essa também é a razão pela qual, mesmo após 4 anos de guerra contínua, o objetivo de Putin mudou. Não se trata mais apenas da Ucrânia, não se trata mais apenas de impedir a expansão da OTAN. Putin quer algo muito maior. Ele exige a retirada das tropas da OTAN dos países vizinhos da Rússia, mas há um problema. A Rússia sabe que a Ucrânia não vai se render e que Europa e Estados Unidos da América seguirão apoiando o país independentemente da duração da guerra. Para Putin, resta apenas vencer a OTAN. Ele deve prolongar ao máximo a guerra e capturar territórios gradualmente. Se a Rússia atacar a Europa diretamente, não sobreviverá contra a OTAN. Não importa o tamanho do exército russo, ele não alcança os números, recursos e força militar da OTAN. Os números comprovam isso. Segundo dados oficiais da OTAN, em 2024, os países membros gastaram cerca de 145 trilhões de dólares em defesa.
Em comparação, o orçamento de defesa da Rússia foi de apenas 140 bilhões de dólares, menos de 15% do gasto total da OTAN. A diferença de efetivo é ainda maior se a OTAN decidir entrar em conflito direto com a Rússia. Ela pode mobilizar mais de 33 milhões de soldados, incluindo 40 mil tropas de elite já em alerta máximo, prontas para agir rapidamente. A Rússia possui cerca de 12 milhões de soldados, sendo apenas 80 mil em serviço ativo. Esse número também foi muito afetado pelas perdas. Na Ucrânia, Putin sabe que não pode vencer uma confrontação direta, pelo menos ainda não. É por isso que a Rússia está prolongando a guerra na Ucrânia pelo maior tempo possível. Isso enfraquece a força militar e econômica da Europa e Estados Unidos da América, enquanto a Rússia ganha tempo para se rearmar e se preparar para um conflito maior. Desde a invasão, os Estados Unidos da América já destinaram mais de 118 bilhões de dólares à Ucrânia, incluindo 65 bilhões em ajuda militar. No início de 2023, o governo Biden aprovou o envio de armamentos cada vez mais avançados para Kiev. Do sistema de defesa aérea Patriot, feito para conter mísseis russos, a tanques modernos capazes de mudar a dinâmica do campo de batalha. E isso não é tudo. Os Estados Unidos aumentaram significativamente sua presença de tropas na Europa, posicionando mais de 10 mil soldados americanos em todo o continente, para fortalecer o leste da OTAN e conter a Rússia. A Rússia avalia discretamente o financiamento, poder militar, alianças e recursos ocidentais para escolher o momento ideal de atacar a Europa. E várias agências de inteligência já alertaram sobre essa possibilidade. Em fevereiro de 2025, a agência estatal dinamarquesa noticiou que a Rússia ampliou sua capacidade militar, modernizou armas e elevou a produção de defesa a níveis inéditos desde a Guerra Fria. A estratégia da Rússia é clara: mais tropas, mais armas e mais poder militar. O Kremlin planejava aumentar os gastos com defesa em 25% em 2025, atingindo um recorde de 135 trilhões de rublos, cerca de 143 bilhões de dólares. Isso são 3 trilhões de rublos a mais que o orçamento deste ano, já o maior da história da Rússia. Em 2025, defesa e segurança somarão 415 trilhões de rublos, 40% do orçamento russo. Moscou planeja ampliar suas forças e criar novas divisões, não só brigadas, posicionando-as próximas às fronteiras da OTAN. Um grande avanço é a criação do 44, o Corpo de Exército na Carélia, perto da fronteira com a Finlândia, que ingressou na OTAN em 2023. Em setembro de 2024, o presidente Vladimir Putin anunciou planos para ampliar as forças armadas russas para 239 milhões de pessoas, incluindo 15 milhões de militares ativos. Para isso, Moscou precisa de mais de 180 mil novos recrutas e está recrutando jovens intensamente. Mesmo muitos jovens russos não querem se alistar. O recrutamento da primavera de 2025 na Rússia chamou 160 mil conscritos, 10 mil a mais que em 2024. Para colocar mais homens em uniforme, Moscou até aumentou a idade máxima para o recrutamento de 27 para 30 anos, tornando milhões de pessoas a mais elegíveis para o serviço militar obrigatório. E desta vez, o processo é diferente. As notificações não estão sendo enviadas apenas pelo correio, mas também digitalmente pelo portal do governo Gosuzlugi. Para evitar o recrutamento, muitos jovens russos buscam serviços civis alternativos ao invés do serviço militar. Segundo o advogado de direitos humanos, Timofey Vaskin, cada novo recrutamento virou uma loteria, com autoridades sempre achando novas maneiras de aumentar o número de soldados. E não para aí. Além do recrutamento obrigatório semestral, a Rússia recruta soldados contratados e milhares de combatentes da Coreia do Norte para reforçar suas tropas. Relatos confirmam mais de 10 mil soldados russos mortos e especialistas acham que o total pode ser mais que o dobro. Apesar das perdas, Putin triplicou o tamanho das forças armadas russas desde a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Apesar da guerra na Ucrânia, a Rússia fortalece sua posição no Báltico Nórdico. Isso dá a Moscou vantagem em futuros conflitos, mesmo com muitas novas unidades abaixo da força total. Mas isso não é tudo.
A Rússia mantém fortes defesas aéreas, guerra eletrônica e exercícios militares no Mar Báltico. E sua zona cinzenta. Atividades como ataques cibernéticos, operações de inteligência e provocações em pequena escala estão aumentando a cada dia que passa. Esta é a parte que preocupa a OTAN. Segundo o International Institute for Strategic Studies, a Rússia já recuperou grande parte das perdas de equipamentos na Ucrânia. Suas forças terrestres se adaptaram, se reorganizaram e podem recuperar a força de antes de 2022 até 2026 ou 2027. E Moscou não vai parar. Espera-se que equipe totalmente seu exército expandido entre 2030 e 2035 se a produção continuar no ritmo atual. Apesar das perdas na frota do Mar Negro, as frotas do Báltico e do norte da Rússia seguem quase intactas. Como esquecer? A frota do norte da Rússia opera seus submarinos de mísseis estratégicos mais avançados, incluindo os nucleares da classe Iazin-IM. Esses submarinos são apoiados por fragatas da classe Gorshkov, armadas com mísseis de cruzeiro de ataque terrestre Kalibr, capazes de realizar ataques profundos de longo alcance em qualquer lugar da Europa. No Mar Báltico, as forças navais russas seguem como séria ameaça. Eles podem usar embarcações armadas com mísseis, minas navais e fazer assaltos anfíbios em ilhas e infraestruturas estratégicas. Isso integra uma estratégia maior de negação de acesso, visando afastar a OTAN e controlar rotas marítimas críticas. Mas aqui está o que é ainda mais alarmante. Os gastos sociais em saúde, educação e bem-estar caíram 16% de 77 para 65 trilhões de rublos. É um sinal claro de que a Rússia está direcionando toda a sua economia para a guerra. Putin aposta na indústria de defesa para fortalecer o poder russo a longo prazo. Tudo isso parece uma ameaça, exceto que as reais foram expostas em 2024. Em novembro de 2024, imagens de satélite revelaram algo chocante. Construção intensa em 5 locais ultra-secretos ligados à produção de propelentes sólidos, combustível dos mísseis mais potentes da Rússia. Em 30 anos quase não houve evidências dessa expansão. Mas, de repente, desde 2023, a Rússia começou a investir bilhões para reviver antigas instalações de mísseis da era soviética e construir uma infraestrutura totalmente nova. Mas por que isso é uma grande ameaça? Porque os sistemas de mísseis de propelente sólido estão no coração do arsenal estratégico da Rússia. Esses foguetes alimentam mísseis balísticos de curto alcance, como o 9K-700 e 20 Iskandar-IM, amplamente usados na Ucrânia para destruir alvos militares e infraestrutura crítica. Eles abastecem os lançadores de foguetes Tornado-S e os mísseis S-300 e S-400 da Rússia, capazes de derrubar aviões e realizar ataques terrestres. Mas isso não é tudo. Os mesmos motores de propelente sólido são usados nos mísseis balísticos intercontinentais e lançados por submarinos da Rússia, base do ataque nuclear de Moscou. A principal preocupação do Ocidente não é só a Rússia, mas o novo eixo de poder que Moscou constrói secretamente para enfrentar Estados Unidos da América e OTAN em uma possível terceira guerra mundial. China, Irã e Coreia do Norte lideram a nova aliança e já apoiam a Rússia nos bastidores. No futuro, eles podem ir direto ao campo de batalha. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Porque o YouTube não tem criadores suficientes. É por isso que você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1000 visualizações, como este aqui. Isso não quer dizer que todos devam criar um canal. Se você já pensou em criar um canal no YouTube, especialmente sem mostrar o rosto, agora é o momento ideal. O YouTube paga milhões diariamente aos criadores e está promovendo mais canais novos e pequenos do que antes. Sei que você tem dúvidas sobre como iniciar e crescer um canal. Recebemos perguntas por e-mail frequentemente. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre YouTube em um único vídeo gratuito na plataforma. Então, se você é alguém que está interessado em começar seu próprio canal no YouTube, pode assistir a esse vídeo aqui no YouTube. Clique no link na descrição ou no card na tela. Zbigniew Brzezinski, ex-conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, alertou sobre isso há cerca de 30 anos.
Ele disse que a maior ameaça à dominação global dos Estados Unidos da América seria uma grande coalizão entre China, Rússia e talvez Irã. Unidos não por ideologia, mas por queixas complementares. Isso lembraria o bloco sino-soviético, mas agora com a China liderando e a Rússia seguindo. Hoje o alerta se confirmou. Não é só especulação. Em fevereiro de 2022, dias antes de invadir a Ucrânia e enviar 10 mil soldados, Rússia e China firmaram uma parceria histórica, uma colaboração sem limites. Apesar de antigas disputas de fronteira, Pequim e Moscou deixaram diferenças de lado para se unir contra o Ocidente. Desde então, China e Rússia ampliaram a cooperação em economia, estratégia militar e energia nuclear. A China segue fornecendo à Rússia tecnologias essenciais e urânio enriquecido para apoiar seus programas nucleares. Em novembro de 2022 e julho de 2023, Xi Jinping alertou Putin contra o uso de armas nucleares. Mas Pequim não reduziu sua assistência de forma alguma. E não é só a China. O Irã também apoiou Moscou, enviando drones, mísseis, vantes e inteligência militar desde o início da guerra. A Coreia do Norte, isolada por sua ditadura, envia milhões de projéteis de artilharia à Rússia e negocia envio de mão de obra para apoiar as operações militares de Moscou. Além dos três principais aliados, a Rússia usa seu petróleo e gás para influenciar e obter apoio financeiro de outros países. Isso libera recursos de Moscou e permite que Putin foque em se preparar para futuros conflitos, não só contra a Ucrânia, mas também possivelmente contra a OTAN. A inteligência dinamarquesa afirma que não há ameaças imediatas de ataque militar convencional ao país. Apesar da boa notícia, outras ruins vieram depois. O Serviço de Inteligência de Defesa alertou que Moscou tem ambições além da Ucrânia. A doutrina marítima russa de 2022 indica desejo de controle total do Ártico, até o Polo Norte, por ligação estratégica com operações militares dos Estados Unidos da América no Atlântico Norte. Há outro motivo que os torna mais importantes. Sob o gelo e as rochas da Groenlândia há grandes reservas de minerais de terras raras essenciais para armas, semicondutores, veículos elétricos e tecnologias avançadas. A inteligência dinamarquesa acredita que a Rússia evita conflito direto com os Estados Unidos da América por esses territórios, mas está mais disposta a desafiar países europeus da OTAN como Polônia, Noruega, Estônia, Letônia e Lituânia. As agências de inteligência ocidentais, que monitoram a guerra há 4 anos, acreditam que assim que o conflito na Ucrânia acabar, em poucos meses ou menos de um ano, a Rússia pode começar nova guerra contra Polônia, Finlândia ou Noruega para desafiar a OTAN. Segundo o relatório da Bloomberg, uma guerra entre Rússia e OTAN pode custar mais de 15 trilhões de dólares ao mundo no primeiro ano. Estônia, Letônia e Lituânia seriam das mais afetadas, sofrendo destruição em massa e grandes perdas humanas. Até as maiores economias europeias podem desacelerar fortemente ou sofrer danos duradouros, levando o continente a uma crise econômica e humanitária profunda. Na verdade, não existe saída. Se a Rússia atacar, a OTAN terá que lutar, então a Europa deve se preparar desde já, e isso já está ocorrendo. Em junho de 2025, membros da OTAN prometeram investir 5% do produto interno bruto ao ano em defesa e segurança até 2035. Realizando uma das maiores expansões militares da história moderna. Mas se a OTAN elevar a meta para 5% do produto interno bruto até 2035, isso exigiria quase 27 trilhões de dólares extras, elevando o gasto militar anual da OTAN a um inédito valor de 42 trilhões de dólares. A Alemanha gastaria 329 bilhões de dólares por ano, a França 221 bilhões e a Itália quase 158 bilhões. Para comparar, esses valores superam o gasto atual deles com educação. Alemanha, 283 bilhões de dólares. França, 225 bilhões. Itália, 126 bilhões. Para contextualizar, em 2024, apenas 9 países no mundo gastaram 5% ou mais do seu produto interno bruto com defesa.
A maioria eram petroestados, ditaduras ou países em guerra, onde governos elevam gastos militares sem aval parlamentar. Mas para democracias como os países europeus, aprovar orçamentos de defesa tão grandes não é fácil. Primeiramente, diferentes membros da OTAN enfrentam ambientes de segurança e prioridades estratégicas distintas, o que significa que suas necessidades de defesa não se alinham perfeitamente com as metas coletivas de capacidade da OTAN. Além disso, mesmo com grandes metas de gastos da OTAN, o financiamento depende dos orçamentos nacionais aprovados pelos parlamentos. Com a ameaça às portas da Europa, mesmo que ainda seja só uma possibilidade, o continente sabe que precisa se preparar para o pior. Por isso, as nações europeias adotam medidas extraordinárias, como preparar alas de emergência, enviar mais tropas e treinar civis para possíveis guerras. Países em todo o continente reintroduzem o serviço militar obrigatório, ampliam forças de reservistas e preparam a população para possível conflito com a Rússia. A Alemanha, por exemplo, é a maior economia da Europa. Em 2011, a Alemanha aboliu o serviço militar obrigatório. Agora tudo muda. A partir de 1º de julho de 2027, a Alemanha terá um novo serviço militar. Todo jovem será obrigado a preencher um questionário digital obrigatório para avaliar saúde, localização e prontidão para o combate. O serviço militar não é obrigatório, mas esse sistema dá ao governo alemão o poder legal de ativar a conscrição se a situação de segurança piorar ou se não houver voluntários suficientes. E a Alemanha não está sozinha. A França vai aumentar seus reservistas de 46 mil para 105 mil até 2035. Isso equivale a um reservista para cada soldado ativo, pronto para reforçar o exército a qualquer momento. A Polônia, vizinha oriental da Alemanha, aboliu o serviço militar obrigatório em 2008. Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, iniciou uma das maiores expansões militares da Europa. A Polônia quer aumentar seu exército para 300 mil soldados até 2035, incluindo 50 mil forças de defesa territorial, uma guarda local de soldados de meio período para proteger comunidades. Até a Polônia incluiu educação militar nas escolas. Crianças de 14 anos aprendem sobre segurança do Estado, resposta a desastres, primeiros socorros e uso de armas de fogo. Há também a Finlândia, que nunca aboliu o serviço militar obrigatório. Homens finlandeses maiores de 18 anos precisam servir de 6 a 12 meses nas Forças Armadas. Mulheres podem se voluntariar e cerca de 2/3 concluem o treinamento militar. O resultado? Com uma população de apenas 5,6 milhões, a Finlândia pode mobilizar 280 mil soldados quase instantaneamente, com 90 mil militares treinados. Com a entrada da Suécia na OTAN, o controle da aliança sobre o Mar Báltico foi reforçado. Os preparativos para uma guerra em grande escala estão sendo feitos em níveis insanos. Aqui, a Noruega está restabelecendo a exigência de que todos os novos edifícios acima de determinado tamanho incluam abrigos antiaéreos, uma prática que havia sido interrompida em 1998. Além disso, bunkers militares da época da Guerra Fria dentro de montanhas escondidas, que estavam desativados há mais de 40 anos, estão sendo supostamente restaurados para uso. Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia, países vizinhos, também anunciaram saída da Convenção de Ottawa, que proíbe minas terrestres antipessoal. Esses países querem voltar a estocar e usar minas terrestres, alegando ser essencial dar às tropas flexibilidade e liberdade na defesa do flanco leste da OTAN. Em março de 2025, a União Europeia pediu que a Europa amplie o estoque de equipamentos críticos e orientou o público a manter suprimentos para pelo menos 72 horas em emergências. A Comissão Europeia, em sua nova estratégia de União de Preparação da União Europeia, alertou que o bloco deve se preparar para desastres naturais, ataques cibernéticos e crises geopolíticas, incluindo possível agressão armada contra países da União Europeia. Apesar de oficialmente abordar vários riscos, a recomendação foi vista como um recado indireto para que europeus se preparassem para possíveis emergências durante guerras. Em agosto de 2025, o veículo francês Le Connat Enchaîné revelou uma carta vazada da ministra da Saúde, Catherine Vautrin, pedindo que hospitais se preparassem para tratar soldados franceses e estrangeiros feridos.
De acordo com os documentos, a França está se preparando para se tornar um centro de atendimento a vítimas de combate, encarregada de receber centenas de soldados feridos de suas próprias forças, assim como de aliados da OTAN. Segundo esses relatórios, se a Rússia não for contida agora, uma grande guerra pode começar em março de 2026. Por isso, o governo francês está em alerta máximo. O Ministério da Saúde francês confirmou que o plano foi criado para antecipar, preparar e atender às necessidades de saúde da população, incluindo exigências de defesa. Autoridades alertaram sobre possível aumento de vítimas estrangeiras e pediram que hospitais civis se preparem para muitos pacientes militares. Apesar de Paris apresentar a medida como grande compromisso, a realidade é mais grave. Segundo o artigo 5 da OTAN, um ataque à França ou a qualquer aliado obriga toda a aliança a reagir. Isso envolveria o Reino Unido, os Estados Unidos e grande parte da Europa, transformando um conflito regional em um possível cenário de guerra. O senso de urgência europeu cresceu devido aos exercícios militares Zabad 2025, marcados para 12 a 16 de setembro, com participação da Rússia e Belarus. Os exercícios acontecerão em Belarus, bem ao lado dos Estados-membros da OTAN, Polônia, Lituânia e Letônia, aumentando os temores de manobras provocativas ao longo do flanco leste da OTAN. Como resultado, a Europa e os Estados Unidos também estão fortalecendo os laços com o Japão e com a região mais ampla do Indo-Pacífico para conter uma possível coordenação entre Rússia e China. Em fevereiro de 2025, a Força Marítima de Autodefesa do Japão fez seu primeiro exercício conjunto de porta-aviões com as marinhas dos Estados Unidos e França a leste das Filipinas. Os exercícios de 11 dias contaram com 11 embarcações, incluindo os porta-aviões Kaga, Japão, United States Ship Carl Vinson, Estados Unidos da América, e Charles de Gaulle, França. Foi a primeira vez desde os anos 1960 que a França enviou sua frota de porta-aviões ao Pacífico. A guerra, obviamente, não é o primeiro motivo da Europa. E é por isso que as nações europeias, os Estados Unidos e a Organização das Nações Unidas passaram anos tentando evitar uma escalada maior. Tentaram impedir a guerra entre Rússia e Ucrânia, com sanções, corte de comércio e negociações, mas nada funcionou até agora. Em 12 de fevereiro de 2025, Donald Trump e Vladimir Putin tiveram uma conversa telefônica de 90 minutos para iniciar negociações de paz. Eles deram continuidade com ligações adicionais em março e maio de 2025, tentando encontrar um terreno comum. Em 18 de fevereiro de 2025, altos funcionários dos Estados Unidos da América e da Rússia se reuniram em Riad, na Arábia Saudita, para discutir o conflito na Ucrânia, restabelecer laços diplomáticos e buscar cooperação econômica. Mas, novamente, nenhum acordo foi alcançado. Em agosto de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontraram em Anchorage, no Alasca, no que foi visto como a última grande tentativa de diminuir as tensões. No entanto, essa reunião também fracassou. Apenas alguns dias depois, a Rússia lançou outra onda de ataques na Ucrânia, sinalizando a determinação de Moscou em continuar a guerra. Apesar das falhas, europeus, Organização das Nações Unidas e Estados Unidos da América seguem buscando soluções diplomáticas para acabar com a guerra na Ucrânia e evitar ataques russos à OTAN ou Europa no futuro. Mas, ao mesmo tempo, a Europa não pode depender apenas de negociações. É por isso que as nações da União Europeia estão reforçando massivamente suas defesas, estocando recursos críticos e preparando tanto seus militares quanto os civis para cenários de pior caso. Se será guerra ou paz, só o tempo dirá.